Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar Empresários de Sucesso. E hoje eu vou conversar com Enivaldo Medeiros. Ele é conhecido como o contador dos brasileiros nos Estados Unidos e também fundador da KPM Business, uma empresa especializada em serviços de contabilidade, consultoria empresarial e serviços tributários. Enivaldo, seja muito bem-vindo e obrigado por sua participação. Daniel, é sempre um prazer quando temos a oportunidade de estar aqui no Brasil, poder conversar com esse público maravilhoso nosso, né? Nosso povo brasileiro, que a gente tanto preza e aprecia. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Legal, um grande prazer para a gente. E antes de o Enivaldo explicar o trabalho que é desenvolvido pela KPM Business, eu acho fundamental a gente entender um pouquinho a história dele, porque afinal ele chegou aos Estados Unidos 12 anos antes da fundação da empresa. Enivaldo, conta para a gente como foi a sua ida aos Estados Unidos, os primeiros passos na profissão no exterior, o que não é fácil, e como foi a fundação da KPM. Ok. Primeiramente, eu fiz contabilidade, técnico em contabilidade no Rio Grande do Sul. Depois eu fui promovido e comecei a trabalhar em Santa Catarina como auxiliar de contabilidade lá. Fiz a faculdade na Univale e, na ocasião que eu estava lá, eu conheci uma pessoa e essa pessoa estava visitando o Brasil, ficou 6 meses, acabamos namorando e depois de 3 anos ela me levou para os Estados Unidos porque ela morava lá, né? Mas o ponto foi o seguinte, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu com aquele desejo de trabalhar em contabilidade e tal, eu vi que lá era muito forte esse negócio de imposto de renda. Todo mundo fazia imposto de renda. Daí os primeiros 2 anos que eu fiz o meu imposto de renda, eu paguei alguém para fazer. Depois eu pensei, peraí, eu sou um contador, eu posso fazer isso? Comecei naquela ideia de eu mesmo fazer. Fiz alguns cursos, comecei a me aprimorar, só que eu não tinha cliente, não tinha ninguém. E uma das coisas que funcionou, Daniel, sabe o que é? Quando você começa a se desprender de só ganhar o dinheiro e procurar ajudar as pessoas. Eu olhava para os meus amigos, colegas, pessoal da igreja e dizia, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver o seu imposto de renda, deixa eu revisar, de repente eu encontro alguma coisa ali, algum erro ou sei lá, e isso eu posso te ajudar. Se eu conseguir te ajudar, você me paga alguma coisa. Se não tiver nada, não precisa. Então, aquilo dali foi uma coisa que funcionou. Rapidamente, eu comecei a ter clientes, ter pessoas interessadas que, passa lá para o Enivaldo que ele revisa para você, ele não te cobra nada. Se não der certo, tudo bem. Se der certo, você paga um dinheirinho para ele. Porque se eu te ajudar e você ganhar $1.000, não custa eu te cobrar 100, entendeu? Pela ajuda que eu fiz. E aquilo deu como é que eu vou dizer? Deu um resultado muito bom. Eu trabalhei como contador, como auxiliar eu também fui auditor, fiz vários trabalhos para outras empresas, mas chegou um tempo, em 2006, que eu não tinha mais condições. O meu volume de clientes era tão grande que eu disse, peraí, não dá, então, vou você ter tinha que trabalhar. Um emprego e, paralelamente, você trabalhava como imposto contador. de renda. Sim, eu tinha emprego eu fiz vários empregos lá, enquanto eu estava estudando, até mais ou menos 2000, quando eu fui ser auditor numa empresa, uma união, e nessa união depois fiquei uns 4, 5 anos lá, depois eu fui trabalhar como auditor da American Express, que eles tinham um departamento que hoje é chamado Ameriprise, no passado era American Express Financial Advisors. Eu me tornei um dos auditores, viajava o leste dos Estados Unidos todo como auditor, fazendo coisas, né, visitando empresas para eles. Mas chegou um ponto que fiquei assim, quando era período de imposto, era muita gente para eu atender. Daí peraí, então eu tive que eu mesmo criar minha própria empresa, né, para poder atender melhor os brasileiros, principalmente. E uma das coisas que eu notei é o seguinte, as pessoas eu acho que em qualquer lugar do mundo, todo mundo tem medo quando se fala em imposto de renda, todo mundo tem medo do governo nessa hora. E às vezes, e por ter medo, parece assim que qualquer pessoa que for fazer, para eles parece que é a resposta, e não é isso. Eu comecei a dizer, não, peraí, vamos fazer com que você entenda o que está acontecendo aqui. Que não é o bicho papão, eu posso te esclarecer, você pode fazer de uma maneira que pode realmente você ajudar. Não precisa assim ficar, tô com medo, em qualquer lugar vão fazer para mim. Não, vamos fazer com calma, vem comigo, deixa eu te explicar, deixa eu te ajudar.
E eu notei que as pessoas tinham necessidade de uma ajuda. E foi aonde eu comecei. Fiz propaganda em algumas emissoras de televisão lá, né, fazendo propaganda. Então, e eu sempre no interesse de mostrar, principalmente para o brasileiro, que eles tinham alguém que eles podiam contar. Que não é o bicho-papão só porque é inglês, só porque é americano, que eu tenho que ter medo e dar tudo para o governo sem eu analisar o que está certo e o que está errado. Então, isso foi uma das coisas que eu sempre fiz. Procurou ajudar as pessoas e que eu aí fiz, começou o grande negócio da KPM. Que eu fiz assim como objetivo meu, de poder ajudar as pessoas, né? E daí eu formei a minha empresa, que é KPM, e a gente está desde aquele período, então, principalmente naquele período, começamos a se importar muito mais pelas empresas, né? De ajudar empresas. Legal, hein, Nivaldo? E a KPM já tem quase 15 anos de história, desde que essa sua aventura começou lá nos Estados Unidos. Exatamente. E agora, olhando para trás, quase 15 anos de trabalho desenvolvido lá nos Estados Unidos, quais são as maiores demandas? O que mais o escritório faz para os brasileiros? Eu chutaria que imposto de renda, mas fala as outras coisas que vocês Daniel, fazem. Está certo. A maior parte é realmente imposto de renda. Fazemos também outras coisas, mas uma coisa que principalmente o nosso público brasileiro tem que entender, que é um pouco diferente dos Estados Unidos para o Brasil, é o seguinte. Lá, se você ganhou mais que $400 por ano, não é por dia, não é por mês e nem por semana, é por ano. Se você somou mais que $400 por ano, você tem que fazer o seu imposto de renda. Agora eu te pergunto, quem trabalha e ganha menos que $400? É praticamente impossível. Então, praticamente todos fazem imposto de renda. Então, a demanda de fazer imposto de renda é muito grande, certo? Mesmo aqueles que estão fazendo imposto de renda, ganharam um salário baixo, eles fazem imposto de renda, principalmente se tiver crianças, e o governo dá um dinheiro. É como se o salário família, o Bolsa Família que vocês têm aqui, fosse dado só no período do imposto de renda. Então, se você não faz o imposto de renda, você não ganha. Então, todos fazem o imposto de renda. Então, a demanda é muito grande nos Estados Unidos, a demanda. Só que tem outras coisas também. Por exemplo, quando você trabalha, você tem duas opções. Você pode ser empregado de alguém ou você pode ser autônomo. E o autônomo tem um campo muito vasto de autônomos lá, principalmente para aquela pessoa, às vezes, que não tem o documento, autorização de trabalho. Certo? Ou você é um estudante que supostamente não pode estar trabalhando, ou você está ali com algum outro visto, ou de repente você cruzou pela fronteira mesmo, certo? Não tem documento nenhum americano e você supostamente não está autorizado a trabalhar. Mas existem algumas regras pela própria lei que te dão o direito de trabalho. E isso é uma coisa que muita gente às vezes não entende isso. Porque, deixa eu dar um exemplo claro aqui. Vamos usar a palavra fulano e Beltrano, para não usar o nome específico de uma pessoa, vamos supor que o fulano entrou pelo México, certo? Está nos Estados Unidos e quer trabalhar. Ele tem duas opções. Ele pode trabalhar como ilegal, que a gente chama, sem ter os documentos apropriados, e neste trabalho dele, ele supostamente, pela lei, ele não está autorizado a trabalhar. Porém, ele não está autorizado a trabalhar como empregado. Se eu sou o patrão, eu não posso contratar ele porque ele não tem o documento. Porém, eu posso fazer o que a gente chama de subcontratar. Vamos supor que eu estou trabalhando na construção de um prédio. Eu preciso de ajudantes. Eu subcontrato eles e eles entram não como funcionários, na folha do pagamento, tudo certinho. Eles entram simplesmente como prestadores de serviço. E daí pode. Só que existe a legislação americana permite. Permite. É por isso que eu sempre digo para as pessoas o seguinte, esteja de acordo com o que eles pedem, esteja de acordo com, pelo menos, uma das regras. Né? Porque a pessoa pensa, eu não tô de estudante, entrei ilegal, não sei o que eu faço. Sim, mas você está trabalhando. Mas a melhor coisa é ele abrir uma empresa. Tem pessoas que ficam assim apavoradas, mas como assim? Abrir empresa? Mas no Brasil você demora 5, 6 meses, tem que ter um monte de documentação. Lá eu abro em 24 horas. Não espalha. Ok? 24 horas e nós abrimos uma empresa para a pessoa. E olha só, a regra
O que eu estou te falando é tão verdade que as pessoas ficam até abismadas de pensar assim, é assim mesmo? É assim mesmo. Nós abrimos uma empresa e a empresa nasce naquele estado que foi aberto. Como eu moro em Nova York, vou te usar o exemplo de Nova York. Vamos supor, fulano, né, que veio pelo México ou por qualquer outra fronteira, entrou lá e hoje precisa estar legal. Não pode, porque o papel dele na imigração tem enrolado, seja lá a razão. O que a gente faz? Cria uma empresa para ele. A empresa em Nova York vai nascer em Nova York. A diferença da empresa para uma outra criança é como se ele fosse o pai da criança. A criança nasce, a empresa neste caso, com 24 anos. Com 24 anos você é uma pessoa de maior? É, né? Quando você tem um filho e o filho nasce americano, o filho tem todos os direitos, mas ele ainda é de menor. Ele vai ter que passar de 21 anos para exercer todas as responsabilidades de uma pessoa adulta. A empresa não, 24 horas depois, praticamente ela tem 24 anos de idade. A empresa é americana. A empresa pode trabalhar? Pode. A empresa pode vender? Pode. Pode comprar? Pode. Pode negociar? Pode. Pode pagar funcionário? Pode. A empresa pode fazer. Você, talvez, o fulano, no caso, não pode. Mas a empresa que ele criou, pode. E como ele é o pai da criança, a empresa pode ajudar ele nas despesas dele. Ele se utiliza da pessoa jurídica para conseguir conviver com os demais colegas e contribuir, pagar, receber. E é válido, é aceito na lei. Se não fosse aceito, eles não teriam criado. Então, as pessoas, às vezes... Falta conhecimento. Exato. Né? As pessoas não observam alguns recursos que a própria lei está te dando para que você tenha tipo assim, ter uma oportunidade de trabalho. Então, você não precisa ficar ou se apresentar quando alguém pergunta, você pode fazer o serviço tal, não tenho documento, isso, aquilo. Não. Quando alguém pergunta, eu faço tal trabalho, está aqui a minha empresa, bum. Porque quando uma empresa contrata outra empresa, a empresa não precisa perguntar, a sua empresa tem ilegais, tem isso, tem aquilo? Não. Ele quer saber se a empresa tem. A diferença é que os americanos, eles não aceitam serviço meia boca, vamos assim dizer. Se você montou essa empresa, seja lá do que seja, sei lá, de construção, de limpeza, de qualquer... Eu estou falando de serviços gerais aqui, eles vão esperar que você faça um serviço de alta qualidade. Não importa se faz um dia que você abriu, se faz um mês, se você tem experiência ou não tem. Se você está prestando serviço, faça da melhor maneira. Seja um profissional. Isto, sim, vai ser exigido de você. Então, para quem quer trabalhar e trabalhar bem, há espaço nos Estados Unidos. Com certeza, com certeza. Muito bom. Agora, também eu observo, talvez mais antes da pandemia, um volume enorme de brasileiros que investem nos Estados Unidos. E eu sei que você também auxilia essas pessoas que querem ou comprar um imóvel ou abrir um negócio nos Estados Unidos. Conta pra gente como você trabalha nesse sentido. Beleza. Eu tenho várias pessoas que estão me procurando, já me procuravam antes, mas agora um pouco mais, por causa principalmente da valorização do dólar com relação ao real, certo? Né? 5 por 1 aí, então faz uma diferença você pensar que você tem um dinheiro guardado no Brasil e cada vez mais ele está, comparando com o dólar americano, ele está se desvalorizando. Então, tem muitos que querem pôr em algum lugar para pelo menos pegar um pouco dessa valorização. Então, muita gente faz o seguinte, investe lá, mas às vezes fica um pouco naquela ideia de, peraí, como é que eu vou investir? Vamos supor, tem vários exemplos. Você pode, de repente, aproveitar, ajudar alguém que tem algum negócio e investir naquele negócio, fazer aquele negócio aumentar, e daí você tem a sua porcentagem baseado nesse investimento. Mas uma das maneiras mais fáceis, vamos assim dizer, é adquirir imóveis. Eu, inclusive, tenho várias pessoas que ajudam brasileiros a investir em imóveis lá. Mas a minha recomendação é sempre o seguinte: usa o exemplo que eu acabei de dar com relação a formar uma empresa. A gente forma uma empresa para você, ok? A empresa adquire imóveis. A empresa adquire, administra o imóvel, certo? E você vai ter o resultado baseado no que você, na movimentação que você teve. As pessoas às vezes têm vamos dizer assim, um conceito errado de como investir nos Estados Unidos, porque eles pensam o seguinte: vamos supor que Beltrano agora
é rico aqui nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou tem um dinheiro aqui que quer levar para lá. Vamos dizer aí que é R$1 milhão, ok? Pode ser menos, pode ser mais, não importa. Só para o nosso exemplo. Ele quer levar esse R$1 milhão para os Estados Unidos. Vamos supor que trocando aí por moeda daria, na nosso cálculo aqui, 200. Independente se for ou não for. $200 mil. Você quer. Daí, quando eles têm esse conceito de que se eu chegar com $200 mil e botar nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai me cobrar imposto por esses $200 mil. Ah, não, eu estou levando isso, eles vão me taxar, sei lá, 20%, 30%. Não funciona desta forma. Os Estados Unidos está aberto para receber o capital exterior. Você quer botar $200 mil, comprar uma casa, não tem problema. Ninguém vai te cobrar nada desses $200 mil. Você vai pegar os $200 mil, pôr na sua casa, investir ali, não vai ser cobrado nada de imposto por esse seu investimento. Onde vão cobrar? Vão cobrar o seguinte, vamos supor que você comprou essa casa de $200 mil e é uma casa de aluguel. O aluguel, vamos chutar aqui que foi $1.000 por mês, só para conversa aqui. No final do ano você teve 12 mil de aluguel, sugerindo que você comprou a casa em janeiro, alugou por 12 meses, você tem 12 mil de ganho de aluguel. Este 12 mil, nós vamos botar os gastos que você teve, vamos supor, pagamento de imposto de real estate, que é o property tax, né, da propriedade. Sim, como se fosse o nosso IPTU. Exato. O IPTU de lá você pagaria, de repente, algum gasto, consertou uma porta, consertou uma janela, uma coisa assim, vai somar isto contra os 12 mil. Então, o resultado, vamos chutar aqui que você gastou 6 mil, ganhou 12 e ainda sobrou 6 mil, correto? Em cima desses 6 mil é que vai ser cobrado o imposto, mas não seu, neste caso não de Beltrano, mas sim da empresa que ele criou lá. E por ser empresa, muitas vezes as alíquotas cobradas são menores do que se fosse um indivíduo. Então, na verdade, não é em cima dos 200 mil, e sim daquele ganho. Se de repente, como é o primeiro ano, ele gastou, reformou a casa e tal... Ele consegue até um abatimento. Exato. Daí vamos supor que ele teve 12 mil, mas os gastos foram maior que isso, foram 15. Vamos chutar aqui que os gastos foram 15. Ganhou 12, gastou 15, deu o quê? 3 negativo. O que ele paga de imposto? Nada. Por quê? Porque ele está investindo. Né? Não teve ganhos. Então, o americano olha como isso uma oportunidade para deixar você crescer. Não adianta ele te esguelar não, eu quero o dinheiro dos 200 mil. Não, não precisa isso. Por quê? Porque daqui a amanhã o teu negócio aumenta, o teu negócio floresce, as coisas mudam e você vai realmente, de repente, comprar uma segunda casa, uma terceira casa, outra coisa. Daqui a pouco, em vez dele ter cobrado taxa em cima dos 200 e impedido você de crescer ali, no futuro você vai estar dando muito mais lucro para os cofres deles do que se ele te barrasse logo no início. Eu estou conversando com Enivaldo Medeiros, conhecido como o contador dos brasileiros nos Estados Unidos. Mesmo depois, então, da crise decorrente da bolha imobiliária em 2008, mesmo depois dos problemas relacionados às eleições e também da pandemia, Enivaldo, o que você diz para o nosso público? Vale a pena investir nos Estados Unidos? Este ano e o próximo ano, quem está olhando de fora, vai ser a oportunidade de você investir em negócios que estão, de repente, baixou, em negócios em casas, que as pessoas estão mudando muito de locais, muitos prédios que era para ser, por exemplo, muito comercial, agora, de repente, eles vão fazer mais residencial, porque as pessoas estão fazendo seu negócio onde moram. Então, está dando o que a gente chama um shift aí, né? Uma troca aí no mercado, e principalmente o mercado imobiliário. Então, eu acho que a oportunidade de investir é agora. Legal. Nivaldo, muitas pessoas, quando checam e vão verificar o seu site, descobrem que além dos serviços de contabilidade, assessoria de negócios e também de tributação, essas pessoas descobrem que você também auxilia muitas pessoas com cursos e treinamentos. Conta um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido pela KPM. Beleza. Ocorre o seguinte, eu estou notando, ou sempre notei, que às vezes o brasileiro, principalmente, eu ajudo o estrangeiro, certo? O meu foco é ajudar o estrangeiro. Por quê? Porque eu vejo que o estrangeiro, às vezes, vem, fala uma língua diferente, e como, que nem eu falei no início, todo mundo tem medo do governo em questão de imposto, as pessoas ficam muito confusas. Então, eu notei que havia muita necessidade, não só para o brasileiro, mas o estrangeiro,
o pessoal que fala da língua hispana, por exemplo, tem muitas pessoas humildes, simples, que precisam de uma orientação. Então, nós começamos a analisar isso. Só que eu não posso ajudar todo mundo, eu tenho que ter ajuda. Então, eu pensei, por que não instruir pessoas que queiram, né, fazer, por exemplo, eu faço curso de imposto de renda, faço curso de finanças, né, como você controlar o seu próprio negócio, curso de, por exemplo, a pessoa acabou de abrir um negócio, o que eu faço? E agora? Quais como são administrar, Exato, quais são a legislação? Pago sales tax? Não pago sales tax? Pago funcionário? Não pago? Eu tenho um tipo de funcionário, tenho um funcionário que é o subcontratado, como eu faço isso? Então, a gente dá esses diferentes cursos para que as pessoas possam entender e não só elas ajudar, mas também ajudar outros. Então, esse é o nosso objetivo, é poder ajudar a nossa comunidade para que a própria comunidade se ajude. Então, alguns me perguntam, mas você está fazendo vários cursos, ensinando as pessoas como é que faz as coisas, e isso pode ir contra você. Eu não creio assim. Eu creio que quando você ajuda, você também é ajudado. E esse é o nosso objetivo, ajudar a nossa comunidade. Enivaldo Medeiros, ele é contador por formação, é empresário, é empreendedor, um pouco de professor, por que não? Afinal, ele também ministra muitos cursos. Mas você que não sabe, olha aqui, ó, ele é autor, um livro incrível chamado Realizando o Sonho Americano. Sim, é claro que eu posso, é o subtítulo dessa publicação. Muito interessante, eu li alguns trechos aqui antes da gravação dessa entrevista. Eu queria que você contasse um pouquinho desse livro. O que você colocou aqui dentro, Enivaldo? Bom, Daniel, isso é interessante. Eu sempre pensei em fazer alguma coisa de instrução para a comunidade, principalmente para os brasileiros, que é o público que eu vejo. Por ser brasileiro, eu tenho esse desejo de poder ajudar, apesar de estando lá, né, de ajudar onde eu estou, que é, no caso, nos Estados Unidos. Então, nesta obra, na verdade, são 3 obras. Essa é a primeira parte. Okay? Nessa obra, eu conto a história de 2 jovens que vão para os Estados Unidos. Como um não conseguiu ir das maneiras obtendo um visto, ele foi pelo caminho do México. Então, conta a aventura dos 2, só que, ao mesmo tempo, o objetivo é mostrar como eles venceram, como eles cruzaram cada dificuldade que foi apresentada. Essa é a primeira parte, mostra como é que eles chegaram lá, algumas dificuldades que enfrentaram. O próximo vai estar mostrando, por exemplo, abrir empresa, cuidar de funcionários, vai ter experiência de eles contratando pessoas, contratando de uma forma, contratando de outra. Depois vai ter, inclusive, o casamento. Então, conta o que realmente acontece. Algumas pessoas, inclusive até coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem. Entendes? Porque são coisas que faz parte do cotidiano da vida. Por exemplo, casamentos, até experiência com casamentos ilegais, que lá tem, né? Que a pessoa casa, digamos, não é por amor, mas sim só pelo dinheiro. Ela vende muitas vezes. Uma americana vende o casamento para conseguir que o outro consiga... Na verdade, às vezes é por amizade, às vezes é pelo dinheiro. Então, é uma maneira de... Eu tenho o caso de uma pessoa que uma amiga dele, na verdade, casou com ele para que ele tivesse a oportunidade de vir ver a mãe no Brasil. Mas o ponto aqui é o seguinte, ele teve a oportunidade de vir. Então, não estou sugerindo nada aqui, só apenas contando uma história. Então, trata-se de uma obra de ficção, mas que você conta muito da realidade. Experiências que aconteceram comigo e com outras pessoas. Que legal. Né? E uma maneira de poder orientar as pessoas o que fazer e o que não fazer. Este é o objetivo. Tá certo, Enivaldo. Gostei muito da entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Certamente é uma história inspiradora. Várias pessoas que assistiram com certeza vão querer conhecer mais do seu trabalho. Então, desde já eu o convido para uma próxima edição do programa Empresários de Sucesso. Muito obrigado, parabéns, mais sucesso e mais sorte na sua empreitada lá nos Estados Unidos. Muito obrigado, Daniel. É sempre um prazer muito grande para mim poder participar de uma entrevista dessas aqui no Brasil. Convido a você que está me assistindo, você que é empresário, você que é apenas um interessado em investir nos Estados Unidos. Estamos de portas abertas, ok? Para te receber, para te ajudar, mesmo de lá ou daqui, não importa onde você esteja, em qualquer lugar, nós estamos dispostos a
te ajudar a conquistar também essa oportunidade de investir ou mesmo trabalhar nos Estados Unidos. Esse nosso livro, você pode encontrar ele no Amazon.com, ok? E será um prazer, ajudá-lo em qualquer oportunidade. Legal, muito obrigado mais uma vez e boa sorte. É um prazer. Eu conversei com o Enivaldo Medeiros, conhecido como o contador dos brasileiros nos Estados Unidos e fundador da KPM Business, uma empresa especializada em serviços de contabilidade. Empresários de Sucesso, o canal do empreendedorismo.